Meu nome é Eli Gunning, eu sou professor da Faculdade de Educação aqui da USP e desejo a todos vocês e todas vocês um ótimo dia. Vou fazer as vezes aqui de coordenar os trabalhos desse nosso seminário. Esse é o 5º seminário de internacionalização e nacionalização da Faculdade de Educação da USP, com o tema Universidade e Solidariedade, que é esse seminário, a atual edição da série de eventos promovidos pela Comissão de Nacionalização e Internacionalização da FEUSP, que teve início no ano de 2015. Em função da pandemia de Covid-19, essa 5ª edição será realizada de forma completamente remota e tem como objetivo apresentar as atividades de nacionalização e internacionalização realizadas pela Faculdade de Educação da USP, bem como refletir sobre os desafios atuais que se apresentam para a nacionalização e internacionalização universitária. Ora, tanto o evento se desdobrará em mesas temáticas com docentes e discentes da Faculdade de Educação e de instituições parceiras, onde serão tratadas pautas como as restrições de mobilidade no contexto pandêmico e as alternativas emergentes, as possibilidades e a cooperação entre instituições de ensino e pesquisa do chamado Sul Global, as possibilidades e barreiras representadas pelo idioma para a cooperação internacional. Para dar início aos nossos trabalhos, eu convido o diretor da Faculdade de Educação da USP, professor Marcos Garcia Neira, para fazer a sua saudação inicial. Quero começar cumprimentando a comissão, parabenizando a comissão pela edição de mais um seminário de nacionalização e internacionalização, ou o inverso de internacionalização e nacionalização, e dizer a todas vocês que, embora nós não possamos ter realizado o evento no ano passado, em virtude da pandemia, é muito bom poder realizá-lo agora, mesmo que no formato remoto. Nós, aqui na faculdade, temos as melhores lembranças deste evento, já desde a iniciativa, que foi coordenada inicialmente pelo professor Valdir, e agora que tem continuidade na gestão da Ana Luísa e da professora Bianca também. Eu quero fazer um destaque que considerei assim, muito adequado a esta etapa que estamos vivendo, que é o espaçamento das atividades, né? Então, nós não temos mais condições, acho que todos nós estamos percebendo isso, de fazer um evento condensado, né? Com atividades manhã, tarde e noite, 2, 3, 4 dias na sequência, né? E o espaçamento das atividades vai permitir que muitas pessoas possam acompanhar. Então, parabenizo a comissão organizadora pela definição dessa programação e também quero exaltar a importância desta atividade, que, na verdade, ela reflete um trabalho que vem sendo feito de incentivo ao processo de nacionalização e internacionalização da Faculdade de Educação, né? Então, a nossa é uma instituição de relevância nacional e que vem se tornando visível também do ponto de vista internacional, segundo mostram, né, os vários rankings que vem mencionando também a Faculdade de Educação. Mas, desde o começo, esta política de internacionalização, ela teve uma característica que nós apreciamos muito, que é o diálogo com nações irmãs, diálogo com comunidades, com culturas, com povos, com instituições que são semelhantes às nossas, do ponto de vista do mesmo lugar político, econômico e geográfico. E não aquela tradição, né, que muitas unidades de ensino e pesquisa aqui da USP têm de estabelecer relações só com países e universidades do Hemisfério Norte. Nós temos aqui, vemos na América Latina, vemos na Ásia, vemos na Europa do Leste e vemos na África, nações irmãs, né, e podemos estabelecer diálogos bastante profícuos do ponto de vista acadêmico e do ponto de vista do intercâmbio cultural. Por último,
eu tenho muita saudade da apresentação das experiências dos estudantes e das estudantes. Já tive a oportunidade de coordenar as mesas nas edições anteriores e é muito agradável perceber como que os estudantes da FEUSP e os estudantes de fora e que estão neste momento na FEUSP, como eles aproveitam essa oportunidade e eles aprendem com essa oportunidade e se formam também, estabelecendo uma relação de troca com as outras instituições, com os outros povos, com as outras pessoas. Então, por tudo isso, parabenizo, cumprimento e desejo a todas e todos um evento, né, não posso falar uma semana, né, porque está espalhado, né, ao longo do mês, mas um evento de muito sucesso, com muitas aprendizagens. Obrigado, gente. Muito obrigado, professor Marcos Neira. Agora nós damos início às nossas apresentações. O tema do nosso encontro de hoje é Educação e Formas de Inclusão no Sul Global, e visa refletir, a partir de experiências de coordenação de convênios e projetos internacionais e nacionais, sobre os desafios da inclusão na e pela educação no Brasil e em outros países do chamado Sul Global, partindo da temática que cada pessoa pesquisa. Quais os potenciais da solidariedade acadêmica entre as instituições de ensino e pesquisa do Sul Global? Nós vamos contar, para a abordagem desse tema, com a professora Carla Bianca Angelucci, o professor Cariza Amani, a professora Carla Bianca é da Faculdade de Educação aqui da USP, o professor Cariza Amani é da África do Sul, teremos também a professora Maria Clara de Perro, também da faculdade aqui, a professora Violeta Acunha, do Chile, o professor Valdir Basotto, daqui da FEUSP, e a professora Marinalva Vieira Barbosa, da Universidade Federal do Triângulo Mineiro. Eu também vou fazer uma breve apresentação, junto com o professor Gerson José dos Santos Luciano Banilha, da Faculdade de Educação da UFAM, Universidade Federal do Amazonas. E assim, vou passar a palavra para os nossos primeiros apresentadores, antes, porém, apresentá-las. A professora Carla Bianca Angelucci é professora doutora no Departamento de Filosofia da Educação e Ciências da Educação, o EDF, da Faculdade de Educação aqui da USP. Ela é professora da graduação em Sociologia da Educação e Educação Especial. Atua na pós-graduação, coordenando a área de concentração Educação em Ciências Sociais, Desigualdades e Diferenças. Ela orienta mestrados e doutorados, supervisiona pós-doutorados na linha de educação especial. Participa do grupo de pesquisa de políticas de educação especial e possui graduação em psicologia também pela Universidade de São Paulo, tem mestrado em psicologia escolar e do desenvolvimento humano também pela USP, e doutorado em psicologia social também pela USP. A ênfase dos seus estudos está na garantia da educação para todos e todas e sua interface com as discussões sobre preconceito, atuando principalmente nos temas do direito à educação por parte de pessoas com diferenças funcionais e de pessoas com sofrimento psíquico intenso, políticas públicas em educação especial e medicalização da educação. O professor Cariza Amani é doutor em Filosofia e Estudos de Deficiência pelo Departamento de Ciências da Saúde e Reabilitação da Universidade da Cidade do Cabo, na África do Sul, e é também pós-doutor no IDEA, Including Disability in Education in Africa, da Universidade do Cabo, também da África do Sul. Então, vou passar a palavra para a professora Carla Bianca Angelucci e, em seguida, para o professor Cariza Amani. Professora Carla. Agradeço, bom dia, colegas. Agradeço pelo convite, a possibilidade de trazer a experiência que temos realizado aqui na Faculdade de Educação
Eu vou fazer uma pequena apresentação de como começamos esta relação entre pesquisadoras na área da inclusão educacional e, na sequência, passo para a Mani. Minha fala aqui tem um intuito de incentivar a realização de articulações com países do sul global na perspectiva da realização da educação inclusiva. A partir de alguns contatos que tivemos na Faculdade de Educação, recebendo missões de outros países, como a África do Sul, como a Irlanda, e também como o México, nós temos travado sequências de contatos a partir dessas missões, de maneira que possamos, pouco a pouco, estabelecendo um conjunto comum de preocupações sobre educação inclusiva. Este é um tema, é um campo, né, a educação inclusiva, em que, muito comumente, nós referimos países europeus como as nossas referências a serem seguidas, inclusive do ponto de vista dos tratados internacionais. E nós, países do sul global, temos desafios, muitos deles em comum, e temos uma história de educação e uma história de direitos das pessoas com deficiência com muitos pontos similares. E foi a partir disso que pensamos que o quanto seria importante, numa perspectiva decolonial, reconhecer quais são as iniciativas já existentes de educação das pessoas com deficiência em diferentes países do sul global, mas, sobretudo, criarmos um campo de experiências comum, um campo de experiências que seja marcado pela noção da profunda desigualdade socioeconômica em que vivemos, pelas heranças coloniais que temos, do ponto de vista das políticas educacionais, do ponto de vista da violação de direitos, né, de populações que vivem maiores agravos, né, em sua situação de vulnerabilidade, e com isso, então, começamos a estabelecer uma rede. O último adendo que quero fazer a esta primeira fala diz respeito à entrada da Irlanda em nosso conjunto, né, em nossa rede de pesquisadoras na área de educação inclusiva. Porque, embora a Irlanda tenha um índice de desenvolvimento humano muito maior que o dos países do sul global, ela tem também uma história de profunda colonização, né, desde sua língua, sua cultura e a forma como se faz a educação na Irlanda também, bastante marcada por aspectos da colonização inglesa sobre os povos originários. O que traz reflexos também para o campo dos direitos das pessoas com deficiência. Trago isso só apenas como um exemplo do quanto as articulações em torno do tema do sul global podem compor também experiências de países que não são do sul global, mas que têm uma mesma preocupação, um mesmo posicionamento ético a respeito do tema. E isso, para nós, tem sido uma experiência bastante significativa. Então, passo agora a palavra para o meu colega, Kari Salamani, para que ele possa seguir na apresentação. E eu vou fazer a apresentação dos slides enquanto ele fala. So, Carissa, please, it's your time. Bianca and Tim. So I will present, and basically I'm talking about the team that we have, the team that we have with Bianca and other friends. As Bianca said, my name is Dr. Mani Carissa, and I'm a postdoctoral research fellow at the Including Disability in Education in Africa Research Unit at the University of Cape Town. Welcome to this presentation. Bianca, please, if you could go to the next slide.
In our team, several countries are represented, and this includes Brazil. We have colleagues from Brazil, Ireland, South Africa, Kenya, Zambia, and Ghana. Just a minute, please, Carissa. Just a minute. Vocês querem que eu traduza ou podemos seguir com a apresentação? Como é que vocês consideram melhor? Acho que pode seguir, Bia. Sure. Please go on, Amani. Thank you. So, okay, we could go to the next slide. And the Brazil team, I have names there of the people who consist of this team. The first name is Bianca, who is with us today, and she's a professor at the School of Education at Sao Paulo University in Brazil. There's also Ana Paula Zebato, please forgive my pronunciation, and she's also from the same university as Bianca, and she's a professor at the School of Education. There's Isabel Di Barro Rodriguez, a student of doctoral program in education at the School of Education at the same university. There's Karina Soledad Maldonado Molina, who is a professor at Luis de Quiro College of Agriculture of University of Sao Paulo. There's Larissa Orla Gomez Pedot, student of doctoral program at the same university. And there's Mariana Rosa, who is a collaborating researcher at the same university. And lastly, from the Brazil team, we have Rosangela Gaviolo Prieto, who is also a professor at the School of Education. So this is the Brazil team. They all bring their own interests in inclusive education. So we go to the Ireland team. And here we have two members, two people. The first one is Finn O'Murchu, who is the head of School of Education, post-primary, Mary Immaculate College, Ireland. There's also Tayo Adenusi, who is a professor at School of Education, post-primary at Mary Immaculate College, Ireland. They are from the same institution, these two people. Now, the team that I come from, which is the South African team, the first person that we have there is Joachim Nyoni, who is a PhD student of Disability Studies, University of Cape Town. And Joachim is originally from Zambia, which is in Africa. The second person is Job Kofi Nsebo, who is an assistant lecturer at the same department and the same university, and he's originally from Ghana. There's Judith Mackenzie, who is a professor of disability studies and the director of Including Disability in Education in Africa at the same University of Cape Town, based in South Africa. Then that's me, Carissa Amani. I'm a postdoctoral fellow with Including Disability in Education in Africa. And I'm originally from Kenya, but I work from South Africa. There is then Sean Grech, who is a visiting professor of disability studies at University of Cape Town, originally from Malta, but will be joining us in Cape Town. Thank you, Bianca. And we are involved in 3 projects. We are carrying out 3 projects, all concerning inclusive education. And the first one, we call it we are trying to identify the main inclusive education policies in our countries and how they define inclusion, disability, and diversity. We identify the policies and then we look at how these policies define inclusion, disability, and diversity. We're also trying to look at how inclusion is positioned with respect to general education and how it's funded.
And we have specific people who are looking at this or who are working on this first team. That's it's Isabel, there's Karina, there's Kofi, and there's Rosangela. The second focus, we are looking at, we are considering how inclusive education policies are being applied. How are these policies that are identified in Team 1 being applied? Are policies achieving the desired effect? How are the policies of inclusive education applied, and what is the effect? Are they achieving a favorable effect? And then the third theme that we are focusing on, I should mention the researchers of the second team. There's Judith, there's Larissa, Mariano, and Tayo. So I go to the third theme now, which is around analyzing the historical aspects of inclusive education, which are the pre-colonial and colonial. So here we go into deep decoloniality. And we have the researchers there. There's Bianca, there's Sean, and there's myself. And just to mention that Sean is a very big name at least in the English world. I'm not sure if you in your area if you have read his work, but he's a very big name in the coloniality and disability studies. So we are very fortunate to have him in our team. Thank you, Bianca. So I talk about the next steps. So from those 3 focus areas, we want to publish 3 articles. That is the first step, which I believe we'll be doing next year. We plan to publish 3 collaborative papers, which will lay groundwork for further research. And then we aim to do more articles to expand this research, and that might call for fundraising. Yeah, so we also intend to fundraise so that we can conduct more research, more collaborative research on inclusive education in low to middle income countries. So this is just the beginning, and we are expecting this project or this collaboration to grow, to be bigger. Thank you, Bianca. Yes, and I will say obrigado. Thank you very much. Thank you, Professor Armani. And now, Bianca, você quer acrescentar algo? Não, apenas isso que volto a enfatizar o aspecto de que foi a partir justamente de algumas primeiras visitas, primeiras aproximações, que pudemos começar a constituir esta rede, não é? Daí a importância de, ainda que a gente não tenha convênios firmados, ou mesmo parcerias já instituídas, né, que estas aproximações sirvam para a gente conhecer melhor o próprio Sul Global. Nós sabemos muito pouco sobre o que se passa nos países de África, por exemplo, né, e temos aprendido muito com essas pesquisas, né, entender melhor nossas heranças em comum e também nossos caminhos distintos. É isso, obrigada. Obrigado, professora Bianca. Passo agora a palavra, primeiro vou apresentar a professora Maria Clara de Pierro, é graduada em Geografia pela Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da Universidade de São Paulo, é mestra e doutora em Educação, História, Política, Sociedade pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. Em 2011 e 2012, realizou estágio pós-doutoral no Teachers College, em Columbia University. Desde 2005, é professora, doutora da Faculdade de Educação da USP, atuando na graduação e na pós-graduação. Ela orienta a iniciação científica, mestrado e doutorado na área de concentração Estado, Sociedade e Educação e é membro do Grupo de Pesquisa Juventude e Práticas Educativas em Educação de Jovens e Adultos, atuando na linha de pesquisa Educação de Jovens e Adultos, principalmente nos temas de alfabetização e educação de jovens e adultos, políticas educacionais, educação no campo e educação popular. Em seguida, a professora Violeta Cunha Colado possui doutorado em desenvolvimento e aprendizagem da pessoa, teorias epistemológicas aplicadas pela Università Cattolica del Sacro Cuore, Milano, Itália, é mestre em avaliação da aprendizagem pela Universidade de Playa,
Chile e licenciada em Educação para Educação Básica, menção em Matemática. Ela atua na linha de pesquisas em Educação de Adultos e Educação em Trabalho, e os seus trabalhos e interesses de investigação centram-se em diversos temas relacionados com a educação de jovens e adultos. Um dos temas de interesse é a formação de professores, educação de jovens e adultos e didática na aprendizagem dessas pessoas. Como área complementar de estudos, se interessa por tópicos curriculares e avaliação de aprendizagem, com ênfase na inovação dos desenhos curriculares. Ela é coordenadora, magíster de adultos e processos de treinamento, coordenadora do Diploma de Educação de Adultos e do Programa de Desenvolvimento Disciplinar de Educação de Jovens e Adultos. Dirige também a revista de Educação de Adultos e Processos de Formação. Professora Maria Clara, com a palavra. Obrigada, professora Eli. Bom dia ao professor Marcos e ao Eli e a todos os demais, em nome da professora Ana Luísa, nossa presidente da comissão, e nessas pessoas, saudando a todas e todos por participarem desse evento e parabenizando pela iniciativa. Eu vou imediatamente tecer alguns comentários, antecedendo a minha colega chilena, a professora Violeta. Eu vou historiar um pouquinho, e acho que é muito bom falar depois da Bianca e do Amani, porque ela já pontuou algumas questões importantes, né, da relevância de estabelecermos essas interlocuções sul-sul, não é? No nosso caso, né, nós temos um convênio formal fixado já, assinado desde 2016, entre a Universidade de Playa Ancha, em Valparaíso, no Chile, e a FEUSP, e essa parceria surgiu exatamente de um intercâmbio internacional, quando o doutorando, então doutorando, né, Roberto Cartelli Júnior, que era meu orientando, e que fez um estudo comparativo de políticas educativas na área de educação de adultos entre o México, o Chile e o Brasil, conseguiu um estágio de intercâmbio no Chile. Ele estava na Universidade Católica em Santiago, mas conheceu, então, o trabalho peculiar que é feito, liderado pela professora Violeta e feito na Universidade de Playa Ancha, que desenvolveu esse programa disciplinar de educação de adultos, que atua em graduação, especialização e pós-graduação no mestrado, além de ter atividades de extensão e de pesquisa, né? E foi a partir daí, então, que nós estabelecemos uma parceria, até o momento ainda bilateral, né, nesses últimos 5 anos, e estamos esboçando uma rede regional latino-americana, sobre a qual Violeta vai falar mais adiante, né? Eu queria só pontuar que, assim como a experiência com os colegas africanos, que Bianca relatou há pouco, está focado num eixo de pesquisa e de especialização. O campo da educação de adultos é, para a América Latina, um campus de grande relevância social e acadêmica, posto que a região tem mais de 30 milhões de pessoas em situação de analfabetismo absoluto e cerca de 88 milhões de pessoas com educação primária incompleta, e um número não avaliado de pessoas com qualificações profissionais, digamos, muito básicas ou insuficientes para aceder a um mercado de trabalho de qualidade, né? Então, os desafios no campo da educação de adultos são muito grandes, considerando
exatamente esse contexto de profunda desigualdade socioeconômica que marca a região, a sua diversidade cultural e étnico-racial, além de outras peculiaridades, como associadas com a questão da diversidade linguística e também a numerosa população em situação de privação de liberdade. Todos esses são desafios para o campo da educação de adultos, que merecem abordagens no campo da investigação, da formação docente e da incidência em políticas públicas das universidades. A região contou, até a década passada, com algumas redes, né, digamos, ou nodos de redes que se dedicavam a essa temática, porque é uma temática marginal, secundarizada nas políticas públicas de educação na região, e nós contávamos, digamos, até a década passada, com certo protagonismo, por exemplo, do Escritório Regional da Unesco, com sede em Santiago do Chile, nessa temática, assim como um organismo internacional localizado no México, que é o CREFAL, que é o Centro Regional que existe de cooperação regional para a educação de adultos na América Latina e no Caribe, mas, infelizmente, ambas as instituições, digamos, se retraíram desse campo ao longo da última década, né? E então, as redes que nós temos ativas são aquelas de iniciativa da sociedade civil, principalmente o CEAL, que é o Conselho de Educação Popular na América Latina e o Caribe, que é um organismo criado em meados da década de 80 por organizações não governamentais que seguem na temática da educação popular, inclusive a de adultos, e, mais recentemente, a campanha latino-americana pelo direito à educação, a CLAD, que também inclui a educação de adultos no seu universo de preocupações, né? O fato é que, mais que nunca, as universidades estão convocadas, então, a assumir um certo protagonismo e armar redes para esses três desafios, né, da formação docente, da pesquisa e da incidência em políticas públicas. Digamos, nossa parceria até o momento, ela foi bilateral, ela aspira à armação de uma rede regional, sobre a qual Violeta vai falar, mas o que temos feito até agora tem sido algum intercâmbio de estudantes de graduação, graças ao convênio mantido entre as duas instituições, uma participação metódica que tanto eu quanto o Roberto, agora já doutor, né, a gente anualmente participa como docentes desse mestrado em educação de adultos e processos formativos, que é realizado em Valparaíso. Só lembrando que a Universidade de Playa Ancha é uma universidade pública situada em Valparaíso, ela tem 8 faculdades, uma das quais é a de Ciências da Educação, mantém 37 carreiras de graduação e pós-graduação, tem quase 9.000 estudantes, 900 acadêmicos e 700 funcionários, e a Violeta, já há algum tempo, não só é essa docente ativa, mas é também a pró-reitora acadêmica da instituição. Então, eu passo a palavra a ela. Obrigada pela atenção de vocês. Violeta. Sí, buenos días a todos y a todas. Muy contenta de poder participar en este encuentro de internacionalización centrado en la Facultad de Educación. Voy a compartir una pantalla y María Clara, por un tema de idioma, después tú puedes a lo mejor comentar algunas ideas que puse en español para que tú puedas
voy a hablar lento para que se pueda entender. Bueno, como les comentaba, esta experiencia, y lo comentó María Clara, se inició por allí por el 2015. Fue un primer convenio que firmó nuestra universidad con la Facultad de Educación de la Universidad de Sao Paulo. Nosotros tenemos, en general en la universidad, muchos convenios con universidades de Brasil. Ahí en pantalla ustedes pueden ver, tenemos 11 convenios con Brasil y en general 145 convenios con diferentes países del mundo. Ahí está el número de convenios. Y cada uno de esos convenios tiene ciertos acuerdos de cooperación académica. Aquí solamente yo puse los convenios con las universidades de Brasil. Uno de los últimos convenios que hicimos fue con la Universidad del Estado de Bahía. Hoy día estamos también terminando un convenio con la Universidad de Ouro Preto. En general, hemos ido estos programas de cooperación académica y también hemos desarrollado programas de intercambio donde el mayor intercambio ha sido de los estudiantes, en la experiencia que tenemos con Sao Paulo. ¿Desde dónde nacen los convenios? ¿Qué es importante para esta reflexión? En el caso nuestro, este trabajo nace de la práctica de profesores comprometidos con un tema en particular, como es la educación de jóvenes y adultos. A propósito de esta banca de doctorado, se genera el convenio, como dijo María Clara, y luego empezamos un trabajo de cooperación. Posterior al convenio, María Clara participa sistemáticamente en el Magíster de Educación de Adultos y Procesos Formativos a la fecha. Hemos participado en algunos encuentros, como por ejemplo en DIPE, sobre formación docente en educación de jóvenes y adultos. Estamos con Roberto Catelli, que es el inicio, digamos, de este convenio, trabajando un libro de educación de adultos, donde el prólogo es de María Clara Di Pierro, y la construcción de una red latinoamericana de educación de adultos que se llama RIFEA. Lo que no hemos logrado nunca es instalar el tema, por ejemplo, en la AUEGM, donde tanto Sao Paulo como la Universidad de Playa Ancha somos miembros. Aquí tengo, para traer al recuerdo, que en este convenio, María Clara y Violeta Cuña, en ese momento coordinadora del programa de jóvenes y adultos, se generó el convenio entre nuestras universidades. Luego, el 2020, se aprueba un convenio de movilidad internacional entre la Universidad de Playa Ancha, digamos, y la Facultad de Ciencias de Educación de la Universidad de San Pablo. ¿Cuáles son? Yo también quiero hablar de algunas dificultades que tenemos en estos convenios, y es bueno que como universidades también centremos la mirada en las dificultades. Tenemos problemas a veces en los financiamientos, en las normativas que tenemos académicos y académicas para poder salir de la universidad, ausencia de tiempos protegidos para desarrollar los temas de interés. La verdad es que con mucho esfuerzo académicos y académicas trabajamos en temas con otros países. Las relaciones más allá de los convenios
se construyen con voluntad de los académicos. Nuestra universidad tiene muchos convenios, pero no todos operan con el intercambio de los docentes. Por tanto, es muy importante esta voluntad que tenemos o el tema de interés que nos mueve y que tenemos la necesidad de seguir trabajando. A veces los convenios no son conocidos por toda la comunidad universitaria y no los aprovechamos totalmente. También hay algunos convenios conglomerados y algunos conglomerados que impiden que a lo mejor otras iniciativas también se incorporen. Posibilidades para la cooperación académica es la importancia de compartir un conocimiento en una relación horizontal. Nosotros aspiramos a realizar investigación y estudios comparados, compartir experiencias en todos los niveles, la cooperación entre instituciones que tienen un rol social, público, para hacer aportes a la sociedad, reconocer los grandes temas o ejes de trabajo para el desarrollo. Muchas veces tenemos convenios entre universidades y nos cuesta concentrarnos en temas para poder potenciar mejor el desarrollo, y hay redes que se instalan, como la que queremos hacer en nuestra América, más por voluntad que por la institucionalidad. Aspiraciones para la cooperación futura en educación de adultos: fortalecer la red internacional sobre formación en educación de jóvenes y adultos, RIFEA. Aquí estamos con varias universidades en Brasil, en Uruguay, en Chile, y queremos ir ampliando esta mirada desde diferentes países para esta red internacional. Formalizar nuestra aspiración en un estudio comparado en el tema de educación de adultos. Incidir en las políticas públicas. Sabemos que la investigación no siempre llega o incide en la política pública. En Chile tenemos una red de muchas universidades en educación de jóvenes y adultos, y nuestro principal motor es la incidencia en las políticas públicas, educativas, y estamos muy centrados en eso. Queremos asumir también desde los acuerdos internacionales como la UNESCO y la próxima Confitea, que es la Conferencia Internacional de Jóvenes y Adultos, donde hemos participado en las anteriores, o es una historia respecto a la educación de adultos, y necesitamos instalarla en forma más segura dentro de la universidad, e incorporar, y esto es el gran desafío que tenemos las universidades, por lo menos de América, es la formación inicial de profesores. Necesitamos ir cooperando, tener un centro de cooperación entre universidades. Es un tema ausente en la formación inicial, y en el caso nuestro, en nuestro país, nos interesa muchísimo poder instalar. Liderar también innovaciones y procesos de cambio en conjunto con los actores de la EPJA. Ahora voy a intentar salir de la presentación. Bueno. ¿Me hizo claro, profesora Violeta? Sí. ¿Ahora sí? Sí. Sí. Bueno, eso en general, creo que María Clara podría a lo mejor completar algunas ideas. Solo decir que en el país, para Bianca, en nuestro país están los niveles educativos, y tenemos dos modalidades: educación especial y educación de adultos. Educación especial tiene carrera formativa en educación inicial, tiene posgrados. En el caso de la modalidad de educación de adultos,
no tiene formación inicial. ¿Ah? Por lo tanto, estamos más marginalizados desde la formación dentro de las universidades, a pesar de que en el sistema educativo la modalidad de educación de adulto es una necesidad por las cifras que dice María Clara. En nuestro país, un país de 19 millones de habitantes, tiene 5 millones de habitantes sin sus estudios completos, y nosotros alcanzamos a cubrir anualmente 200.000 estudiantes. Entonces, esa es la realidad y es la cruzada que tenemos con María Clara en esta cooperación internacional. María Clara, te dejo la palabra para que a lo mejor puedas completar algunas ideas. Não, eu creio que é suficiente, já ocupamos o tempo que tínhamos disponível, não é, Eli? Quiçá podemos falar no debate mais adiante. Obrigada. Obrigado, professora Maria Clara, professora Violeta Cunha. Vou passar agora a palavra para o professor Valdir Barzotto e para a professora Marinalva Barbosa. O professor Valdir Barzotto é titular da Faculdade de Educação da USP, fez pós-doutorado na Universidade de Paris 8 e também com bolsa de recém-doutor do CNPq, desenvolveu projeto de pesquisa em continuação aos estudos de doutorado e atuou como docente na graduação e na pós-graduação em Linguística e Língua Portuguesa na Unesp, a Universidade Unesp em Araraquara. Ele tem doutorado em Linguística pela Universidade Estadual de Campinas e estágio na École de Hautes Études en Sciences Sociales de Paris. O professor Valdir Barzotto tem muitos outros atributos, mas é importante frisar que ele é um cara legal, assim como as demais pessoas que estão nesse painel. A professora Marinalva Barbosa é professora associada do Departamento de Linguística e Língua Portuguesa da Universidade Federal do Triângulo Mineiro, com graduação em Letras e especialização em Leitura e Produção de Textos, pela Universidade Federal de Rondônia, UNIR. Mestrado e doutorado em Linguística pela Universidade Estadual de Campinas, e estágio no laboratório ICAR, Interactions Corpus Interações Corpus Aprentissages Representation, ligado à Université Lyon 2 e École Normale Supérieure de Sciences Humaines et Lettres de Lyon. Passo então agora a palavra ao professor Valdir, que será secundado pela professora Marinalva. Professor Valdir. Antes disso, só informar que o professor Amani teve que sair por conta de atividades na África do Sul e por conta do fuso horário, né? E ele agradece muito a participação. Professor Valdir. Muito obrigado, bom dia a todos. Obrigado, Eli, por incluir essa linha importante no nosso currículo, de que nós somos pessoas muito bacanas. Isso é importante dizer sempre, para além do que está lá no Lattes. Agradeço muito a Ana e a Bianca, que estão à frente da CCINT e retomam aqui com o esforço sobre-humano, né, a realização desse seminário nesse período tão difícil. Fico muito grato por ver essa continuidade aqui. Para mim é uma alegria falar do trabalho que estamos fazendo, né, de internacionalização. Nós vamos focar basicamente num projeto financiado pelo CNPq, na chamada Universal de 2018, que se chama Leitura e Escrita no Brasil, Honduras, Angola e Chile, Formação na Universidade Contemporânea e Reprodução do Conhecimento, que é coordenado pela professora Marinalva. Eu começo dizendo que a cooperação nacional com a professora Marinalva começa quando ela estava na graduação e eu no doutorado, organizando um evento justamente em que se propõe a inclusão de uma periferia,
que periferia é essa? O estudante de graduação na pesquisa, dentro da universidade, tal qual todos os outros membros que têm direito à pesquisa na universidade. Esse é um evento que lida também com inclusão, tanto por se realizar, na maioria das vezes, em universidades menores, quanto pelo fato de defender esse direito para que todo estudante de graduação possa acessar os mecanismos de relação de pesquisa. Então, aí começa a nossa nacionalização em parceria com a Marinalva. Como o foco dessa cooperação, do qual resulta esse projeto, está lidando com 3 países, Honduras, Angola e Chile, eu vou falar um pouco mais das atividades com Honduras e com Angola, e dizer que no Chile nós trabalhamos basicamente com a Universidade de La Serena, mas é preciso aqui relembrar o grande esforço que a Vanessa fez nas suas férias, em que ela foi até Playa Ancha, apresentou a FEUSP para os estudantes, e no semestre seguinte, nós tivemos aqui 5 estudantes de Playa Ancha fazendo o intercâmbio. Isso mostra a importância de se trabalhar e se aprofundar mais a participação do funcionário nos processos de internacionalização. Nesse caso, nós tivemos Vanessa trabalhando voluntariamente nas férias e deu um resultado extremamente positivo, e a FEUSP deverá ser sempre grata a esse trabalho da Vanessa. Mas, paralelamente, temos que incluir nas nossas lutas a ampliação da inclusão do funcionário em todos os processos de internacionalização também. Bom, com relação a Honduras, nós começamos em 2011 um trabalho lá, a partir de um encontro na Costa Rica, onde havia colegas hondurenhos, e eu vou fazer brevemente uma falinha aqui sobre um relatório que nós produzimos apenas para dar conta do ano de 2011 a 2016. Nesse período, de 2011 a 2016, foram realizadas 39 atividades na Universidade Pedagógica Francisco Morazán, em Honduras, e nessas atividades estavam envolvidos profissionais e estudantes da Federal do Triângulo Mineiro, a professora Marinalva esteve lá, da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Federal do Pará, Federal da Bahia e Estadual do Mato Grosso. Os professores hondurenhos, basicamente professores, estudantes não, estiveram no Brasil realizando 17 atividades, geralmente aqui na FEUSP, mas sempre que possível a gente desdobrava para outras universidades também. Essa diferença numérica, ela se dá porque eles vêm de uma única universidade, enquanto nós trabalhamos com a cooperação nacional, e em todas as equipes, em todas as atividades, nós reunimos outras universidades. Essa diferença está relacionada também ao número de universidades do próprio país. Honduras é um país que tem bem menos universidades que o Brasil. E eles também não incluem estudantes nas atividades deles, enquanto nós incluímos tanto de graduação quanto de pós-graduação. Sempre que nós vamos para lá, nós fazemos a atividade dobrada, na sede em Tegucigalpa e no campus de São Pedro Sula, que é onde nós temos um trabalho maior, mais denso. Como resultado, só para dar exemplos, não é? Uma das nossas intercambistas, que ficou 6 meses em São Pedro Sula, ela também deu aulas de português, ela montou um curso de português para estudantes da universidade, e mais tarde, uma dessas estudantes passou na prova de português para fazer um mestrado na Federal de Pernambuco. No campus de Tegucigalpa, na sede, foi criada uma revista exclusivamente para a publicação de trabalhos de alunos de graduação, nos moldes como nós também aqui criamos, tanto no Fórum Acadêmico de Letras, que a gente trabalhou junto com a professora Marinalva lá atrás, e na metodologia de ensino de língua portuguesa. E a revista, lá em Honduras, chamou-se Pesquisa, que não é uma palavra que eles usam correntemente, eles usam mais investigação, mas o nome tornou-se Pesquisa, em homenagem ao trabalho que a gente faz no Brasil com pesquisa na graduação. E outro resultado interessantíssimo é que a professora Marinalva acabou orientando uma dissertação de mestrado lá em Honduras, na universidade, e essa dissertação
ganhou um prêmio nacional e foi publicada em livro, tornando-se a primeira vez que alguém desta área ganha esse prêmio nacional de qualidade da dissertação. Em Angola, nós fomos em 2013 numa missão de pesquisa numa cidade muito interiorana chamada Calulo, e desta ida resultou a vinda de 2 funcionários de uma biblioteca para fazer estágio de 1 mês na biblioteca da Faculdade de Educação. Hoje, um desses funcionários faz mestrado em uma universidade estadual da Bahia. Durante o estágio destes funcionários, acontecia o nosso seminário de metodologia do ensino de língua portuguesa, que, aliás, começa amanhã, na 20ª edição, e naquele ano o seminário tinha como tema biblioteca escolar. Como eles eram funcionários de biblioteca e queriam continuar a relação com a gente, eles fizeram, então, uma réplica do seminário de metodologia do ensino de língua portuguesa na biblioteca onde eles trabalhavam, em 2014, e tematizaram a formação a partir da leitura do texto nas bibliotecas e nas bibliotecas escolares, especialmente. Disso resultou um livro organizado por mim e pela professora Neide Rezende, também da área de metodologia. Na preparação desse seminário, eu fiz uma viagem para lá, e fazia parte da preparação ir até a capital da província, o Sumbe, fazer um diálogo com diferentes instituições para que pudessem participar do evento no interior. A partir dessas visitas, nós estabelecemos uma cooperação com o Instituto Superior de Ciências da Educação do Sumbe, onde também iniciou-se, um tempo depois, o Seminário de Formação de Professores Angola-Brasil, tendo à frente da primeira organização uma aluna de doutorado da Faculdade de Educação, orientada pela professora Cláudia Riolfi. Em 2019, nós tivemos a 4ª edição deste evento. As equipes que participaram do seminário, eles também vão expandindo as relações de cooperação para outras instituições angolanas. Dessas idas de equipe, sempre reunindo várias universidades do Brasil, no Seminário de Formação de Professores Angola-Brasil, resulta um contato com a Escola Superior de Pedagógica do Bengo, que fica em outra província, e daí se constrói um seminário de integração, basicamente para discutir metodologias em geral, tanto da pesquisa quanto do ensino. Essa parceria ela é liderada pela Escola Superior Pedagógica do Bengo, com a Universidade Estadual do Mato Grosso do Sul, que agora já está envolvendo outras instituições e, no momento, está em fase de escrita um projeto de pesquisa sobre as metodologias utilizadas nas escolas, tanto no Brasil quanto na região do Bengo, para que se pesquise em rede, e também começa-se a construir um trabalho para pensar o que é a extensão nos 2 países, e também para desenvolver a ideia de extensão internacional, que é o que mais se faz quando se trata de cooperação internacional. Também da ida de professores da Universidade Tecnológica Federal do Paraná ao Seminário de Formação de Professores no Sumbe, surge agora uma nova frente de trabalho, que é uma cooperação com a Universidade do Namibe, que é uma região que a Vanessa também visitou. Esta relação acontece também a partir de uma das integrantes de um projeto que eu coordeno, desta vez, no Edital Universal de 2018 também, que se chama Configurações da Dimensão Política no Discurso Materializado em Dissertações e Teses de Educação Ambiental, e que conta com uma professora da Universidade Tecnológica Federal do Paraná. Ela faz parte do projeto, foi ao seminário, e aí integrou-se com a Universidade do Namibe para desenvolver um trabalho de educação ambiental em função de que aquela universidade está numa região de profunda desertificação. E isso interessa muito para pensar também o Brasil. Bom, isso é um brevíssimo panorama, mas deu para vocês verem que eu tenho que falar acelerado, porque é muita coisa que vai se abrindo a partir dessas cooperações, e que a gente cumpre
todos os elementos que são necessários para a vida acadêmica. Ensino, extensão, projeto de pesquisa, publicação em conjunto, etc., e etc. Esse breve panorama precisa nos apontar para a necessidade de construir uma luta, um trabalho que reconstrua a estrutura da universidade, que a gente vem perdendo desde 2014. Eu assumi a presidência da Comissão de Nacionalização e Internacionalização em 2014, no momento em que a USP começa o corte de recursos, não é? Eu me lembro que uma das primeiras reuniões que nós fizemos com a Vanessa, com a direção atual, foi em função da necessidade de mais funcionários para a CCINT, para dar conta desse conjunto de atividades todas. Agora, ouvindo a professora Violeta, também ouvimos uma série de dificuldades que a internacionalização enfrenta, e que, para vencer essas dificuldades, nós precisamos de mais equipe de funcionário, mais equipe de professor, uma equipe de funcionário realmente preparada e envolvida nos processos de internacionalização, porque sem isso a gente faz voluntariamente, a gente faz por vontade própria, e acaba que não consegue organizar e registrar todas as atividades que acontecem. Nesse momento, por exemplo, para pensar numa parte destas atividades feitas na cooperação com Angola, nós temos a professora Lucilene Costa, da Estadual do Mato Grosso do Sul, desenvolvendo um pós-doutorado, em que ela tenta recolher e analisar todas essas atividades que a gente está fazendo. Mas veja, tem Honduras, da Descoberto, tem Bulgária, tem várias outras atividades aqui que a gente poderia listar, que fica somente na mão do docente o registro, a organização disso, ou a gestão disso fica na mão da CCINT, que é uma CCINT sempre com poucos funcionários. Em outras unidades, inclusive, não tem, às vezes, não tem um funcionário. Então, é muita coisa que a gente tem que fazer, e para que venha a fazer cada vez melhor, não há outro caminho a não ser estabelecer uma luta nos próximos 4 anos de recomposição das condições de trabalho de cada um dos setores da universidade, e aqui, especialmente, do setor da internacionalização. Quando nós falamos de Angola, de Honduras e tudo mais, nós falamos em nos incluir, não é? E acho que aí vai aparecer um pouco mais na fala da professora Marinalva, a ideia de que essas parcerias com América Latina, América Central, África, etc., ela precisa ser a partir de uma perspectiva da inclusão mútua. Eu me incluo lá e eu incluo o outro aqui. Eu aprendo lá ou aprendo aqui quando alguém tem algo a me ensinar também. A gente vai aprender com as culturas de maneira, por meio de uma imersão, por meio do acolhimento de cada cultura, e não por meio da diferenciação que se faz entre relações simétricas e assimétricas, quando se considera que nós vamos para a América Latina ou para a África para ensinar, e vamos para as grandes universidades norte-americanas ou europeias para trocar, para fazer cooperação. Essa diferença tem que ser repensada, e tem que ser repensada na perspectiva da inclusão. Eu vou deixar para a professora Marinalva, então, falar da parte da nossa apresentação, e, se necessário, nós voltamos à discussão logo em seguida. Muito obrigado. Obrigado, professor Borzotto. Professora Marinalva. Ok. Bom dia a todos. Eu começo também agradecendo aos organizadores, né, do evento pelo convite, pela oportunidade de estar aqui e fazer esse relato sobre o que nós estamos fazendo. Também gostei, professor Eli, de que ter sido posta no lugar de pessoas legais. Isso é muito bom. E eu vou, já que o Valdir retomou, né, 1999, né, que é lá atrás, na graduação, dizer que a parceria nacional que a gente começa lá, no tempo em que a gente ainda procurava emprego, né,
ela se estende para o campo, ela se amplia no campo nacional e internacional em torno de um eixo muito claro, que eu acho que é o que nos aproxima, né, Valdir, que é a questão da leitura, escrita e produção de conhecimento no ensino superior. O projeto que o Valdir mencionou, que está sendo coordenado por mim e com apoio do CNPq, ele é um projeto que, de certa forma, ele sintetiza todo esse tempo de trabalho, né? Inclusive da perspectiva de que a gente consegue pôr no CNPq um projeto com cerca de 22 pesquisadores de diferentes áreas do conhecimento para discutir a questão da leitura e da escrita no ensino superior. Isso já demanda uma luta por uma inclusão de que, da ideia de que discutir leitura e escrita no ensino superior não é uma atividade só do linguista, né? Não é uma ação que deve ser pensada só pelo linguista, mas também pelas áreas que estão envolvidas na formação dentro da universidade. Com relação e aí a minha fala aqui, eu vou focar um pouco mais nas atividades que nós estamos desenvolvendo, né, no âmbito da cooperação, no SUMB, no Instituto Superior de Ciências da Educação do SUMB em Angola, né, que é onde a gente tem conseguido desenvolver um trabalho bastante intenso. Eu comecei para pensar o roteiro da minha fala, olhando para a questão da pergunta, né, que foi nos posta, né, quais os potenciais de solidariedade, né. A primeira questão que eu sinto necessidade de chamar a atenção é o que a gente compreende como solidariedade quando nós estamos falando da África, quando nós estamos falando de um país como Angola, né, porque tem uma característica que, inclusive, ela nos toma no trabalho acadêmico, mas é que ela é mais ampla, de que quando a gente pensa na África, a gente pensa em ações solidárias, ações beneficentes, ações que vão resolver o problema da fome, ações em que nós vamos lá para ajudar, nós vamos fazer um tipo de caridade. Inclusive, isso é muito forte na África, quando a gente chega lá, essa presença do estrangeiro nesse sentido. Então, o primeiro cuidado que nós tivemos foi de dizer que a gente não estava, a solidariedade para nós implicava muito fortemente uma compreensão de que era um fazer juntos e que nós não tínhamos um leque de respostas para os problemas que lá estavam sendo, que eles estavam enfrentando dentro da universidade, que a nossa disposição era fazer juntos, a partir de uma experiência que nós temos aqui, mas de uma inexperiência também em relação à África, ou seja, naquilo que diz respeito à África. A Angola, nós somos, foi de fundamental importância assumirmos a nossa inexperiência, ou seja, não temos respostas prontas, entende? Para pensar uma solidariedade de um outro lugar, é uma solidariedade em que quem está envolvido nela tem um papel fundamental, né? E aí, nesse sentido, né, a questão da cooperação, né, que aí a gente vai pensar o papel da educação nessa cooperação, né? Como é que a gente constrói, então, uma cooperação no campo da educação em que ela seja formadora de ambos os lados? Porque na nossa experiência majoritária de cooperação acadêmica, a gente tem essa cultura, né, de irmos atrás de alguém que nos responda, que nos dê uma teoria, que nos dê um caminho para o Brasil. Na área dos estudos da linguagem, nós temos isso muito forte, né? Vamos buscar uma teoria que responda a um problema aqui. E a questão que nós colocamos nesse trabalho, que tem a ver com essa história lá de 1999, que começa em Rondônia, às margens do Rio Madeira. Então, nós estamos falando de uma inclusão nacional, tá? Porque nós estamos falando de Rondônia, um estado da região norte, numa universidade periférica, e que, naquele momento, muitas vezes, os alunos que lá estavam sequer pensavam as possibilidades de vir fazer uma pós-graduação, por exemplo, numa universidade como a Unicamp. Então, nós começamos a discutir inclusão lá, como é que a gente inclui no âmbito nacional, dentro disso que nós chamamos produção de conhecimento, e como que essa inclusão não seja só no sentido de uma inclusão passiva, mas uma inclusão ativa, no repensar as nossas condições nesses lugares periféricos, né? E é a partir disso, assim, que em torno desse projeto, com o SUMB, em que Angola, que o ICED participa, mas que ele, de fato, ele é um grande guarda-chuva para mobilizar uma série de outras ações, é que nós temos pensado o trabalho em Angola, assim, considerando a questão da pesquisa, da produção de conhecimento, da leitura e da escrita. E assumindo que talvez a leitura e a escrita acadêmica, aquela que produz conhecimento,
elas sejam um dos bens mais, as duas, né, são um dos bens mais sonegados, quando nós olhamos para o Sumbe, né, que está a 300 quilômetros de Luanda. E como pensar que isso é sonegado, né? E aí a gente pensa a inclusão de novo, né? Porque nós estamos falando de um município, de uma província distante, não central, de Luanda. Nós estamos falando de um sistema de escolarização que ele teve o tecido todo, por assim dizer, estraçalhado a partir da história de Angola com a guerra. Nós estamos falando de um problema de não acesso a livros, porque esse é um problema que alcança a África. Nós estamos falando também, e aí não pode ser ignorado, nesse contexto, do que há política ocidental para as universidades no contexto africano. Se a gente vai ler a história da criação de universidade, da educação superior na África, nós vamos ver dentro das políticas do Banco Mundial, por exemplo, uma perspectiva de criação de institutos de formação técnica. E aí a gente, inclusive, compreende o número por que tem um número maior de institutos, né, formações politécnicas e um número menor de universidades. Então, é dentro desse contexto que a gente começa a desenvolver um conjunto de ações olhando para a estruturação da pós-graduação no ICED. E, assim, nós temos feito várias ações, né? Nós começamos, né, em 2017, Valdir esteve lá um pouco antes, com a organização do Seminário de Formação de Professores no Sumbe, né? Que eles, agora, com a pandemia, a gente está com isso tudo suspenso, mas nós vínhamos no ritmo deles organizarem esse seminário, com a participação brasileira, mas com a participação fundamental dos angolanos, nesse seminário sobre formação de professores. A gente criou, no âmbito da UFTM, a roda de conversa sobre cooperação África-Brasil. Nesse ano, em 2021, a gente realizou uma roda de conversas no primeiro semestre, e vamos realizar outra agora no segundo semestre. E a ideia é discutir a cooperação acadêmica a partir da pergunta, o que é necessário nós fazermos juntos para construirmos uma cooperação acadêmica que, de fato, ela tenha, na prática, esse sentido do conjunto de concepções que hoje compõem as discussões dentro do que seria a cooperação acadêmica no Sul global, né? Então, a gente tem feito essas discussões. Nós estamos trabalhando, tem um grupo de cerca de 64 docentes que estão nessa rede conosco, brasileiros que estão atuando nos programas de pós-graduação lá, nos mestrados. Eles têm hoje em torno de 4 programas de mestrado e a participação brasileira tem sido da ordem de quase 50% na oferta de disciplinas e nas orientações. Hoje nós temos um número grande de orientandos desses mestrados em que a gente tem feito um trabalho de orientação para a escrita das dissertações. Um outro lugar que para nós, dentro dessa ideia da escrita, que nós temos trabalhado muito é a produção de dossiês para publicar em revistas brasileiras, mas organizados com eles. E nós temos trabalhado aqui na UFTM, nas revistas da UFTM, nós já organizamos em torno de 3 dossiês, em que a ideia é publicar textos de alunos da pós-graduação, textos dos docentes, que esse trabalho seja feito em conjunto, né? Em 2019, nós passamos um ano inteiro trabalhando com a escrita, usando os recursos tecnológicos online, a gente passou um ano inteiro escrevendo esses artigos. Como é que a gente escrevia junto as correções, os pareceres, as discussões, para que eles produzam os seus textos em conjunto conosco, e que isso seja publicado e que seja um conhecimento deles falando das questões que hoje envolvem a pesquisa na pós-graduação lá. E tem um projeto, né, que já foi mencionado, que a gente está desenvolvendo, que foi um desafio fazer esse projeto entrar no CNPq, porque hoje no Sumbe a gente não tem um curso de letras, a gente tem a área de pedagogia, a gente tem as áreas de educação, mas não, aliás, tem a partir de 2020. O projeto foi apresentado ao CNPq em 2018 com pesquisadores de outras áreas. E assim, na primeira apresentação, esse foi um questionamento dos pareceristas, né? Como docentes de outras áreas podem discutir esse assunto. E a gente insistiu. Uma hora o CNPq cansou e aprovou o projeto, e hoje nós temos pesquisadores que são da área de educação, são da área de geografia, trabalhando lá, fazendo essas pesquisas, né? O que para nós é muito importante, porque eles estão
fazendo uma espécie de criação de um banco de dados, sobre a produção acadêmica, a produção das dissertações, com todos os problemas e os seus avanços que eles têm lá, eles estão fazendo esse banco de dados dentro do ICED. E, para concluir rapidamente, eu falaria só de um outro projeto que ele tem envolvido uma expectativa muito grande, que é a questão da escrita de um projeto de doutorado. Nós começamos também em 2019, apresentamos em 2021 para o Ministério do Ensino Superior de Angola, teve uma prévia aprovação, nós passamos a concorrer um edital da União Europeia, nós estamos na segunda etapa com esse projeto de doutorado, que vão envolver cerca de 14 instituições brasileiras, que vão desde a USP, passando por universidades como a UFRN, o UFPA, o UFMA, o UFBA, ou seja, são professores de todas as regiões do Brasil, praticamente. Nós estamos com uma expectativa muito boa de que esse projeto vai ser aprovado, e se for, é o primeiro curso de doutorado em educação em Angola e fora de Luanda, que é muito importante para nós, que nós estamos fazendo um movimento de descentralização, inclusive dessas relações com as universidades, para além de Luanda, né, que eu vejo como um ponto extremamente fundamental. Bom, é isso. Obrigada. Muito obrigada, professora Marinal. Muita atividade, muita informação, muita ideia. Eu quero informar da presença do professor Wenceslau Quispe Yapo, que está aqui conosco também. Ele é coordenador do convênio que nós temos, tanto bilateral quanto de dupla titulação de pós-graduação. Ele é da Universidade Altiplano de Puno, no Peru. Está aqui conosco também. Agora, na sequência, vou fazer uma fala que eu pretendo seja rápida. Eu tenho pedagogia, mestrado, doutorado em educação pela Faculdade de Educação da USP, né, e atuo principalmente no tema da mudança educacional, qualidade da educação, gestão escolar e democracia. Eu sou responsável pelo grupo de pesquisa CEUNIR, Centro Universitário de Investigações em Inovação, Reforma e Mudança Educacional, e tem 3 linhas de concentração, em uma das quais eu me concentro mais, que é a educação escolar indígena, o que traz a minha ligação com o professor Gersen José dos Santos Baniwa, que também está conosco e vai fazer uma fala. Eu pretendo fazer uma fala um pouco mais geral, não fixada na experiência, né, de nacionalização e internacionalização, mas retomando alguns dos aspectos que as pessoas que me antecederam já apontaram, e alguns desses aspectos que talvez sejam mais dramáticos em relação a estudantes indígenas e professores indígenas também. Em seguida, o professor Gersen terá muito mais propriedade para abordar especificidades, né, dos povos indígenas e dessa relação de educação e formas de inclusão no Sul Global. O Sul Global é uma expressão frequentemente utilizada nos estudos pós-coloniais. Com essa expressão, quer se referir aos países posicionados em condição subordinada aos centros definidores da dinâmica econômica, da política internacional e do poder militar, mas também inclui regiões pobres de países ricos do norte global, né? Quer dizer, o sul global, embora abarque vastas áreas do hemisfério sul, incluindo América, Ásia, África, não coincide com a simples delimitação física, né? É mais a designação de características de países, de áreas que foram colonizadas e de suas relações com as matrizes colonizadoras. O relatório de desenvolvimento humano de 2013, do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, já se intitulava A Ascensão do Sul, Progresso Humano num Mundo Diversificado, e reconhecia a emergência de novas vozes, requerendo estruturas e instituições mais representativas e democráticas.
Em consequência, demandava a aplicação de políticas que respondessem às circunstâncias e oportunidades locais, incluindo a atuação de estados no desenvolvimento e o significativo investimento no desenvolvimento humano. Essa divisão entre norte e sul reivindica, portanto, equidade, inclusive de poder e de representatividade na produção de conhecimento. A dominação colonialista europeia, a partir do século XV, e seus desdobramentos em termos de dependência política e econômica, foram acompanhados no campo do saber. Em contrapartida, muitas importantes formulações vêm se dedicando à descolonização do saber, ou que vêm se constituindo como estudos decoloniais. O incremento das visões provenientes do Sul, portanto, coloca expectativas quanto à tendência de cooperação internacional, conhecida como cooperação Sul-Sul. Trata-se de um fenômeno político internacional que demanda teorias científicas sobre as motivações dos atores globais e as possibilidades de cooperar solidariamente, em vez de serem mais orientadas por disputas de poder entre as nações. A internacionalização da cooperação acadêmica é corriqueiramente entendida como o intercâmbio de docentes e discentes, projetos de pesquisa colaborativos entre universidades de mais de um país e cooperação chamada técnica nas diversas áreas do conhecimento. Presumivelmente, visa conseguir benefícios em termos de melhoria da qualidade da instituição cooperante e de sua inserção no mundo acadêmico no exterior. São objetivos cujo alcance precisa ser examinado em cada caso. Presumivelmente, também a cooperação técnica se refere à parceria com uma ampla variedade de organismos internacionais, governos, instituições públicas, ONGs, empresas, entidades religiosas, associações, além de instituições de educação superior. Essa amplitude não parece ser contemplada com vigor nas ações de cooperação entre as universidades. Frequentemente são exclusivas, não é? E bilaterais apenas entre instituições universitárias. Bom, se a cooperação Sul-Sul for calcada na solidariedade, talvez o sentido mais apropriado a atribuir ao termo solidariedade seja aquele dado por Arango, em 2013, significando a responsabilidade comum frente às injustiças estruturais, não é? Como vários exemplos foram dados entre as professoras que me antecederam. Ou seja, a implementação da democracia, vale dizer, no respeito aos direitos humanos. Uma especificação dessa perspectiva pode ser encontrada na definição de 2013 da cooperação técnica Sul-Sul brasileira, do Manual de Gestão Técnica da Cooperação Sul-Sul da ABC, a Agência Brasileira de Cooperação do Ministério das Relações Exteriores. Diz ela o seguinte: a cooperação técnica Sul-Sul é entendida como um intercâmbio horizontal de conhecimentos e experiências originados nos países em desenvolvimento cooperantes. A ideia é compartilhar lições aprendidas e práticas exitosas disponíveis no Brasil, geradas e testadas para o enfrentamento de desafios similares ao desenvolvimento socioeconômico. Embora positiva, essa não seria uma definição suficiente, porque define mais a contribuição unilateral e menos aquela assentada na reciprocidade. Quer dizer, a ideia de aprendizado, que foi muito enfatizada, por exemplo, pelo professor Barzotto e pela professora Marinalva. Quanto ao aspecto da educação relacionado às formas de inclusão no Sul global, a chamada educação inclusiva, digamos, representa um movimento muito referenciado em acordos internacionais sobre direitos de das pessoas chamadas com deficiência, marcadamente a Declaração de Salamanca de 1994. Não obstante essa origem focalizada, o escopo do movimento é tornar a educação acessível a todos os grupos de alunos, independentemente de suas origens e necessidades, com o compromisso de incluir os grupos mais vulneráveis devido a gênero, raça, etnia, idioma, nível de habilidade, origem nacional, religião, classe social ou qualquer outra classificação. É um movimento que visa a participação significativa desses estudantes em programas educacionais e resultados equitativos entre os grupos. A inclusão, com esse sentido amplo, tem tido desenvolvimento lento e problemático, com desafios conceituais e de implementação, particularmente no Sul global.
Conceitualmente, ainda predomina um entendimento de inclusão como sendo colocar todos os alunos em programas educacionais, ou mesmo em salas de aula, em vez de ser concebida como transformação dos sistemas educacionais, os quais abarcam a educação superior. Outro problema é interpretar a inclusão de todos como apenas a de certos grupos, às vezes mulheres, às vezes pessoas com deficiência, às vezes afrodescendentes, muitas vezes pessoas do sul para o norte. Há limitações também da pesquisa, que pouca atenção tem dado às condições dos sistemas educacionais nos quais se pretende incluir as pessoas. Falta uma interdisciplinaridade capaz de tratar de dimensões culturais, espaciais e históricas. Daí a tendência a abordar as inclusões em educação como que seriam soluções técnicas e mesmo administrativas, em vez de políticas e epistemológicas. A atenção parece voltar-se mais para dispositivos e requisitos formais para realizar intercâmbios, descurando-se da preparação de pessoal para lidar com uma população estudantil e docente diversificada. Há problemas quanto à natureza dos intercâmbios. A ênfase recai em benefícios unilaterais e mesmo individuais, ou se restringe ao aprimoramento operacional das unidades de ensino. Raramente ou nunca se prioriza a mútua influência na transformação dos sistemas educacionais. Neste último caso, trata-se de propor e realizar programas de ensino e pesquisa voltados ao enfrentamento do caráter injusto das sociedades e sistemas escolares, que prejudicam o desempenho dos alunos e a adequada produção de conhecimento. Um intento assim definido é diferente e até oposto à expectativa comum quanto à relação entre universidades do Sul com as do Norte, quer dizer, de conferir o privilégio a alguns sulistas para desfrutar de uma formação considerada de mais excelência do que aquela a que tem acesso em seus países de origem. No caso dos indígenas, essa expectativa parece mais intensa, seja pela possibilidade de estudar em universidades mais prestigiadas e de estados mais urbanizados, seja de estudar em universidades estrangeiras, expectativa que carrega um traço fortemente assimilacionista. Ressalte-se que, mesmo nos limites de uma proposta assimilacionista, alguns aspectos precisam de respostas mais efetivas e são totalmente desconsiderados. Notadamente, aulas cujo formato as torna muito difíceis para estrangeiros, especialmente se forem indígenas. Desprezo de habilidades acadêmicas de estrangeiros, especialmente se forem indígenas. Preconceito e discriminação entre estudantes, ainda que oriundos do mesmo sul global. Mas a cooperação Sul-Sul, penso eu, traz o alento de podermos seguir em outro rumo, ainda apenas prenunciado e incipiente. Há exemplos aqui que já foram apresentados hoje. Cooperar para alterar os sistemas de educação dos países de modo a serem crescentemente inclusivos para os seus próprios povos e para os dos países com os quais cooperam. Essa perspectiva coincide com a substituição do eixo que caracteristicamente atravessa as relações internacionais, a concorrência, substituição pela ideia de solidariedade, mais de uma vez ressaltada aqui. Bom, essas são as minhas indicações para a abordagem do tema, e eu quero passar imediatamente a palavra ao professor Gerson Baniwa. Muita alegria de tê-lo aqui entre nós. Professor Gerson. Bom dia, professor Eli, bom dia a todos e a todas. A minha manifestação será bem breve, apenas para contribuir da perspectiva indígena, né, de quem vive isso na pele, no dia a dia, com relação a esse tema, acho que tão caro, mas tão importante, não é? Pensar a internacionalização e nacionalização da universidade nessa perspectiva de solidariedade. Bom, em primeiro lugar, assim, eu pessoalmente não tenho nenhuma experiência internacional, nunca foi minha praia, nunca foi, inclusive, meu interesse, né? Eu sou muito voltado aqui para a nossa realidade brasileira. Agora, o que eu posso observar, mesmo sem essa experiência internacional, é que aqui no Brasil, pelo menos do nosso ponto de vista indígena, não é, essa é uma coisa muito incipiente, né? Nem existe debate
com relação a isso, embora nós sabemos que existem algumas experiências muito pontuais, muito particulares de estudantes indígenas que, claro, saíram para estudar, e tem alguns, eu nem digo muitos, alguns estudando fora. O que teve mais visibilidade no Brasil foram os primeiros estudantes indígenas de medicina que foram estudar em Cuba, e que muitos retornaram e hoje, né, são profissionais na área da saúde. Mas existem outras experiências no campo dos programas brasileiros que nos últimos anos aconteceram. Agora, isso não foi pauta, né, de um debate, nem no campo da educação brasileira, no campo das políticas públicas, acho que nem no campo das universidades, né, nem no campo do mundo acadêmico propriamente dito. Então, de fato, concretamente falando, e do ponto de vista assim, sistemático, organizado, eu diria que assim, tem muito pouca ou quase nenhuma interação, articulação, construção de redes, parcerias, tanto na pesquisa, no ensino, que envolvam indígenas, né? Inclusive pouco diálogo, pouca colaboração. E eu até acho que, concordo plenamente com o professor Eli, algumas tentativas que aconteceram, como não foram discutidas devidamente, acabaram sendo mesmo processos, claro, chamados de inclusão, mas talvez até essa forma seca de dizer inclusão viraram mesmo processos assimilacionistas, integracionistas, né? Por isso nós sempre chamamos a atenção de quando vamos trabalhar a ideia de inclusão, temos que sempre qualificar essa inclusão, né? Tem que ser inclusão com diversidade, ou seja, inclusão observando a diversidade, porque senão vira mesmo às vezes até com boas intenções, mas vira uma inclusão assimilacionista. É o que acontece de um modo geral no Brasil. Poucas exceções, né, prestam atenção para essa questão da inclusão com diversidade, que é o que os povos indígenas reivindicam, né, no Brasil. Acho que tem alguns aspectos que a gente precisa levar em conta ao pensar isso. Eu fico pensando por que, então, muito pouca ação desse ponto de vista, né, da internacionalização, até mesmo nacionalização. Eu acho que, em primeiro lugar, a nossa pauta principal é nacionalização, né, que o nosso país é continental, é imenso. Então, a gente não consegue nem... A gente tem dificuldade de compreender a nossa geografia nacional. Imagina, então, olhar para a geografia sul, por exemplo, sul-americano, latino-americano, o sul-sul global, não é? Quer dizer, tem uma limitação desse ponto de vista do tamanho, quer dizer, estamos muito mais focados em tentar, de alguma forma, interagir e pensar essa inclusão com diversidade, não só a nível nacional, a nível regional. Eu trabalho aqui no Amazonas, a gente não consegue nem estabelecer parcerias com as universidades vizinhas do Pará, por exemplo, né, que desenvolvem ações bastante similares, já tem dificuldade de uma articulação aqui regional, Amazônia, ou norte, né, muito menos, então, contra a região sudeste, sul, centro-oeste. Acho que há outro aspecto que dificulta. No campo da educação indígena, o Brasil é um país muito conservador. Portanto, no tempo, está muito atrás dos países vizinhos, do tipo Bolívia, Equador, Peru. Falando do ponto de vista da discussão temática, da discussão pedagógica, da discussão de trabalhos, né, acadêmicos, não é? Ou se a gente considerar, por exemplo, a África. Eu sempre, quando viajo, eu fui algumas vezes para a África, discutir educação indígena, professor Elis, me dizem, enquanto vocês ainda estão discutindo para serem ouvidos, né, nós estamos lutando aqui para ter algum tipo de protagonismo, ele dizem, nós não, nós queremos aqui tomar o Estado, nós queremos construir nossos estados próprios, né? Nós estamos lutando pelo poder de dominar o Estado, né? Então, quer dizer, você vê a distância quilométrica aí do ponto de vista das agendas políticas. Acho que esse conservadorismo do Brasil dificulta muito essas parcerias. Por último, acho que nós temos o problema da língua, né? Nós somos um país praticamente isolado nesse continente americano, o fato de falarmos a língua portuguesa. Nós até entendemos a língua espanhola, mas pela minha experiência,
os hablantes espanhóis é que não conseguem nos entender, então isso dificulta, né? Principalmente nós indígenas, isso, como é que se diz? Cria um incômodo grande para esse tipo de trabalho. Então, tudo isso tem que ser levado em conta, né? Se a gente quer avançar nessa direção, porque tem que haver investimento para melhorar a comunicação entre diferentes línguas, que é um direito, inclusive, né? De todos nós. Bom, no cenário nacional, sim, existem, né, parcerias, programas e compartilhamentos, colaborações. Eu mesmo participo muito forte de 2 redes de cooperação, de debate, de construções de políticas, que é o ProLINT, que é a formação de saberes indígenas, né, que tem no Brasil inteiro, então tem uma forte interação, aí sim, e um programa chamado Rede de Saberes Indígenas, que é a discussão saberes indígenas nas escolas indígenas a partir desde a alfabetização, né? Uma perspectiva bem interessante dos últimos anos. Só para aqui dar um exemplo, mas existem outros, em função do tempo não vou me alongar. O que a gente precisa? Aqui eu vou associar necessidade com potencialidade. Acho que, em primeiro lugar, embora alguém possa dizer isso é etnocentrismo, mas aqui eu tenho 35 anos de experiência nesse campo, né? Acadêmico, inclusive. Eu diria que não é possível pensar para indígenas brasileiros algo que não vá pelo caminho de programas específicos. Já tentamos, muitas vezes, sermos apenas inseridos, né? Incluídos, entre aspas, nos programas existentes. Eu diria que a gente sempre se deu mal. Ou a gente foi marginalizado e rapidamente excluído, ou então a gente fica aí, né? Assimilado. Então, não tem como, tem que pensar programas específicos se efetivamente queremos incluir com diversidade os povos indígenas, porque senão não nos interessa, se for para assimilar, não interessa, aí a gente às vezes prefere manter distância mesmo, né? Então, tem que ser pensado programas de cooperação, de colaboração, que sejam específicas, levem em conta essas diversidades, mas também especificidades, né? Culturais, epistêmicas, inclusive linguísticas, né? Desse ponto de vista, acho que isso é importante. Então, teríamos que pensar aí estratégias, né, programas verdadeiramente interculturais e internacionais. Não pode ser programas comuns, não. Isso que estou te falando, não nos interessa muito, né? Pode ser que alguns individualmente interessam, mas se não for algo específico que vai nessa direção, o grande público indígena não vejo que tenha interesse, né? Até porque tem que pensar, se for para outro país, a gente sempre cobra muito do governo, tem que pensar o processo como um todo, desde a pré-entrada, digamos, pré-acadêmico, durante a academia, e para que essa formação? Para os egressos, né, e assim por diante. Então, tem que haver essa aproximação de perspectivas acadêmicas e políticas indígenas, né? Isso tem mudado, mas eu sou de uma geração, aquela geração que tinha que abandonar a sua militância para poder ir para a academia, né? Ainda existe isso hoje, mas cada vez menos, não é? Entende? Hoje, a maioria das nossas lideranças indígenas também são acadêmicos, então tem que conciliar a militância, não é? A perspectiva das lutas pelos direitos e a perspectiva da formação propriamente acadêmica. Isso tem que ser levado em conta. Eu acho que a questão, um outro campo de cooperação muito promissor, importante, seria publicações, linhas editoriais interculturais, sabe, que de alguma maneira dê uma atenção específica aos escritores indígenas, aos intelectuais indígenas, aos pesquisadores indígenas, né? Também não pode ter um tratamento único. Eu tenho sofrido muito, tenho publicado bastante, inclusive em algumas poucas revistas internacionais, mas é um sofrimento danado a gente ser enquadrado por umas questões que a gente não concorda. Existem semelhanças de ABNT que para nós simplesmente não tem sentido, não tem sentido existencial. Para que eu tenho que me enquadrar nessas lógicas que não tem sentido para mim, né? Quer dizer, às vezes escrever bem, uma boa escrita, não tem muito a ver com aquelas regras tão exigidas, né? Ou até às vezes são contraditórias, às vezes, as nossas próprias lealdades de pensamentos, não é? Eu tive muito atrito com conselheiros editoriais, que às vezes, de alguma maneira, tentam me obrigar a citar as marxistas. Isso eu não quero citar, porque aquelas ideias são do meu povo, da minha cultura, não são de Marx nenhum. Como é que fica? Não é? Alguém do Conselho Editorial pensou nisso, que não é só Marx que tem aquelas ideias, não é? Parecidas. Então, só estou dando um exemplo, parece trivial, mas não é.
para um olhar de um indígena que parte de um ponto de cosmovisão diferente, que não é materialismo histórico, que não é marxismo, que só para dar um exemplo, né? Mas acho que é importante. Por último, para dentro das universidades, a nossa batalha aqui no Brasil, indígena, ainda é para dentro das universidades nacionais. É muito difícil esse diálogo, essa parceria, essa colaboração, assim a gente não avança em ter indígena nas universidades. Demos um primeiro passo importante, discentes. Não é? Estamos aí praticamente estimando 100 mil indígenas, ou que estão matriculados, ou que já passaram pela universidade, ou que têm formação universitária, ou em formação, ou que já com 100 mil. É um número muito grande, se a gente considerar os 521 anos, isso é na última década. Agora, quando a gente olha, por exemplo, para corpo docente, não é? É mínimo, é praticamente inexistente. Até onde eu sei, somos 3 concursados. 3. No Brasil, não é? Eu e mais 2, praticamente, concursados. Tem um pouco mais, alguns contratos temporários, mas é muito pouco. Não dá para ter um diálogo sério, um diálogo sistemático, um diálogo com consequência se isso não acontecer. Então, a nossa batalha é para que as universidades cada vez mais abram concursos públicos, abrir vaga, estimular que mais indígenas estejam também no quadro de professores, de técnicos, né? Então, acho que enquanto isso não acontecer, é difícil pensar essa colaboração, essa solidariedade, não é? Horizontal, porque senão a gente tenderá sempre a ser visto para baixo. E, de fato, estamos, né? Até numericamente, nessas estruturas. Pensar como trabalhar os indígenas com o notório saber, que são os nossos verdadeiros doutores no nosso mundo cultural. Não é? Há pequenos passos, a FMG deu um passo importante agora, né? Iniciando o reconhecimento de pessoas de notório saber, não só indígenas, mas outros segmentos. Isso é fundamental para o diálogo acadêmico. E a solidariedade acadêmica tem que passar por esse diálogo sério, não é? Não é só presença física numérica, mas é presença pedagógica, epistêmica, né? Desse ponto de vista. Cada vez mais avançar com programas e cursos intercientíficos, que levam isso em conta seriamente, né? Por exemplo, grupo de pesquisas que sejam verdadeiramente colaborativas, eu costumo chamar com coautorias, né? Eu espero que estejam em dias contados aqueles pesquisadores de indígenas, né? Que não levarem muito a sério essas coautorias, né? Produções que sejam coletivas efetivamente, né? Tá certo, o pesquisador não indígena vai ser o pesquisador líder, mas o resultado da pesquisa, o processo da pesquisa não pode ser mais dele, precisa ser do povo junto, né? Junto não é, olha, esquece o pesquisador não indígena, não. O pesquisador não indígena é fundamental, vai continuar. Não tenha medo que não vai perder o espaço, vai liderar, vai compor, mas tem que ser cada vez mais colaborativo, e colaborativo nesse sentido de coautoria, né? Eu costumo insistir agora com pesquisas, coloca lá o povo indígena pesquisado como um participante. Não, é coautor, é coautora. Coloca lá na tese, coloca lá na dissertação, não é? Que o trabalho não é só coletivo, colaborativo, foi de coautoria, então coloca lá, não é? Pesquisador tal e o povo tal, né? O pesquisador, povo tal, né? É importante avançar nessa direção. Bom, eu quis aqui mais provocar e contribuir para a gente pensar longe, né? Porque pensar pequeno para a nossa realidade não é muito meu interesse, né? Eu olho as dificuldades que enfrentamos, mas o meu propósito não é frisar os nossos problemas de hoje, que são muitos. Eu prefiro tentar apontar para o futuro, e eu acho que tentei dar aqui algumas pistas. Claro, para esse processo de nacionalização e internacionalização solidárias, né? E me parece isso que me estimulou a participar aqui, e eu quero agradecer esse convite, professor Eli, e parabenizar por essa iniciativa. Estamos aí à disposição para continuar o diálogo. Um abraço. Muito obrigado, professor Gersen. Eu acabei não apresentando, não é? O Gersen, ele faz parte do nosso grupo de pesquisa sobre educação escolar indígena. Ele tem graduação em filosofia pela Universidade Federal do Amazonas, mestrado e doutorado em antropologia social pela UNB,
é professor associado do Departamento de Educação Escolar Indígena da Faculdade de Educação da Universidade Federal do Amazonas, foi conselheiro no Conselho Nacional de Educação de 2006 a 2008 e de 2016 a 2020, foi secretário municipal de Educação de São Gabriel da Cachoeira, no Amazonas, de 97 a 1999, foi presidente do Centro Indígena de Estudos e Pesquisa, CINEP, foi coordenador geral de Educação Escolar Indígena no Ministério da Educação entre 2007 e 2011, e tem experiência na área de educação, com ênfase em política educacional, atuando nos temas de educação escolar indígena, educação indígena, movimento indígena, direitos indígenas, educação e diversidade. Como vocês podem ver, ele é também um cara legal, como todas as pessoas que compuseram esse painel. E nós estamos no adiantado da hora. Eu acredito que esse painel, embora a gente não tenha ainda, né, mais tempo para debater, eu acho que, de algum modo, as informações e ideias que foram apresentadas aqui já delineiam, né, um campo de debate, e que será retomado nas próximas atividades do seminário. A professora Ana Luísa pode fazer um apanhado rápido das próximas mesas, e também pretendemos sistematizar tanto essa gravação vai estar disponível no YouTube, quanto nós pretendemos sistematizar e, de algum modo, tornar disponível e compartilhadas estas ideias e propostas, né, e enfoques. Vou passar, então, a palavra à professora Ana Luísa, e a gente vai encerrando esta mesa do nosso 5º seminário. Professora Luísa. Obrigada, Eli. Obrigada a todas e todos os participantes. Acho que foi um mosaico belíssimo, né, do trabalho de internacionalização e nacionalização desenvolvido na Faculdade de Educação, né. Acho que as definições, né, mas que rumam no mesmo caminho, sobre solidariedade acadêmica, né, foram instigantes e férteis para a gente continuar pensando as próximas mesas. E, como anunciou ele, vou só convidar a todas e todos que estão aqui, né, para continuar participando ao longo desse mês. A nossa próxima mesa, mesa 2, que vai acontecer no dia 16 do 11. Aí já não é uma segunda-feira, é uma terça-feira, por conta do feriado no Brasil, de 15 do 11, né, a proclamação da República. A gente vai ter mobilidade acadêmica na pandemia, restrições e alternativas emergentes, né? Nós continuamos com todas as dificuldades que também existem, também já existiam antes da pandemia, mas agora muito agravadas, com mobilidade, como é que isso foi feito, o que aprendemos, né? No dia 22 do 11, nós teremos as experiências de intercâmbios de docentes, discentes e funcionárias técnico-administrativas da Faculdade de Educação e instituições parceiras. E, para finalizar, nós vamos ter, no dia 29 do 11, os desafios da barreira linguística para a internacionalização, né, contando com representantes tanto da pós-graduação, quanto do INCO-CEPEL, que é o Instituto de Línguas da FEUSP, né, quanto da revista, e aí o Gerson fez essa fala sobre linhas editoriais interculturais, que eu achei interessantíssimo. A gente vai poder retomar esses temas, né, ao longo do seminário. Agradecemos muitíssimo a presença, né, e vai estar disponível essa gravação no site da faculdade. Eli. Muito obrigado, professora Ana Luísa da Costa, e eu também agradeço a todas as pessoas bacanas que estiveram fazendo aqui apresentações, e a todas as demais pessoas que participaram desse nosso encontro. E espero encontrá-las, e outras ainda, nas próximas atividades. Fiquem todas e todos muito bem, e um abraço.